Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo diferencial integral. Hoje eu trago para vocês um outro método de integração. Na aula anterior, nós vimos como fazer integral por substituição, a integração, melhor dizendo, por substituição, e hoje vamos resolver uma integral com uma outra técnica que seria a integração por partes. Vamos ver como funciona, vamos ver qual que é a ideia, né, e por meio de um exemplo prático. Vamos lá então? Só que a gente tem a nossa aula, né, de número 13. Se você não assistiu às anteriores, é interessante que você acompanhe todas para que você possa entender melhor. Na aula anterior, como eu disse, eu falei de outra técnica de integral e hoje eu trago para vocês a integração por partes. Nós já vimos como fazer integral indefinida, definida, né? E vimos também a integração por substituição, agora por partes. Então, toda vez que você pensar numa integração por partes, você tem essa ideia geral que você precisa tentar enquadrar, né, o exemplo, a integral que você vai resolver nesse formato, né? Que você vai considerar que você tem aqui o u, um valor qualquer, dv, que é a derivada, né, do v, aí você vai sistematizar fazendo assim, ó, o u, que seria o próprio valor aqui, a própria parte inicial que você tem aqui que está multiplicando, como aqui é v e aqui é dv, né? Você teria que, na verdade, integrar para chegar nessa daqui. Porque seria, qual o valor que derivado dá o dv? É o v, né? Então, na verdade, aqui é integral, certo? Do que estiver aqui multiplicado ao lado direito. Depois, na sequência, menos, né? O v de novo, que você já acabou de encontrar aqui, vezes o du, que seria a derivada aqui da primeira informação que está sendo multiplicada. Vamos ver, então, como que funciona isso na prática? Vamos lá, então. Temos aqui um exemplo que vai ajudar bastante você a entender. Então, aqui, ó, como aplicar nessa integral, ó, observem aqui. A primeira parte, né, aqui, vai ser o u, que é o x, né, o u ali é o x, certo? O u é o x. E a segunda parte aqui, seno de x dx, é o dv, é algo que já está derivado, né? Então, o dv que nós temos aqui, na verdade, é a segunda parte ali, que é o seno de x dx. Quando você pensa que aqui já é uma derivada, seno de x dx, né? Então, você precisa achar o que seria integral disso daqui, né? Para você voltar. E, na verdade, a integral disso daqui seria o que você vai encontrar aqui, que vai ser o v, certo? E aí, quando você... Que aqui... Só que você está considerando que aqui é o dv, o que seria o v, então, né? Nesse caso? Seria... A gente já vai ver a seguir, certo? E aí, tendo encontrado esse v, você também vai usar ele aqui mais uma vez, e o du vai ser a derivada da primeira parte, que no caso é o x, seria o 1. A derivada aqui do u, que vai ser o x. Então, observem que quando você pensa em integral por partes, é como o nome diz mesmo, você está dividindo em partes, né? Então, aqui é o u, aqui é o dv, e tendo localizado quem é o u, quem é o dv, o u se repete aqui, que é o próprio x, o v vai depender do que você achou na integral dessa parte isoladamente, e tendo encontrado o v, você vai usar aqui e aqui, e o du vai ser a derivada aqui da primeira parte, que no caso aqui é tranquilo para ver que a derivada do x vai ser 1, né? Então, aqui é como se fosse realmente uma estrutura a ser seguida, você precisa guardar essa ideia para você usar a integral por partes, ok? Então, vamos ver como que vai ficar a seguir, ó. Então, agora aplicando, ó, a gente colocou, ó, o u, né? Ele é o quê? Ele é o x. Então, ficou aqui, ó, o u vezes o v. O v seria integral dessa parte, porque aqui é o dv, né? Aqui é o dv, então, aqui é o v, aqui é o que você encontraria se você integrasse seno de x. Para integrar seno de x, você ia perceber que ia dar menos cosseno de x. Porque se você deriva agora menos cosseno de x, você vai perceber que você volta no seno de x, ok? Tendo encontrado aqui o v também aparece aqui mais uma vez, ó, nessa estrutura de integral por partes. E o du, né, que é a derivada do u, quem que era o u mesmo? O u é aqui, olha, era o x. Então, a integral do x vale 1 dx. Tendo estruturado aqui o passo a passo, agora a gente vai organizando, ó. X vezes menos cosseno de x, menos x cosseno de x, a gente só tirou, né, esse menos que estava entre parênteses,
e deixou o menos aqui na frente do x porque já foi multiplicado. E aqui também a gente organiza, né? Como é menos, né? Porque vem da estrutura aqui da integral por parte esse menos, e o menos do cosseno, quando eles se encontraram, ficou positivo aqui, tá? O menos e o menos. E aí ficou cosseno de x dx, aqui esse 1, né, que era a derivada ali do u, ele não precisa ser usado, o 1 não precisa ser representado, foi multiplicado, né, uma vez o cosseno deu o próprio cosseno. Tendo organizado a estrutura, agora é só fechar a ideia, vamos ver como que fica a seguir? Então, ó, fechando a ideia, ó, a gente já tinha estruturado até aqui, né, no slide anterior, agora é só organizar isso daqui, né, menos x, cosseno de x, não tenho que alterar mais, a integral do cosseno vai ser o seno. E como que a gente sabe disso, né? Se você deriva seno, você sabe que dá cosseno. Então, a integral do cosseno aqui vai ser o seno conforme está representado, ok? Então, a gente terminou aqui resolvendo por integração por partes, e é assim que você sempre vai buscar um padrão, né, de duas estruturas aqui multiplicadas, né, duas funções multiplicadas, uma delas aqui é o x, a outra o seno de x, uma só depende do x, a outra já é trigonométrica, né? Então você, quando desmembra, você faz aí parte por parte e você segue essa estrutura que a gente viu no slide anterior, que é a estrutura padrão, considerando que um é o v e o outro é o dv, você segue para estruturar quem que seria o u vezes v menos integral de v du, e aí você faz o passo a passo até chegar na solução final. É uma forma mais simples de você fazer uma integral que tem mais de uma função sendo multiplicadas, né? E aí você consegue, assim, embora seja aparentemente trabalhoso, mas ela ajuda muito quando você percebe aquelas que se encaixam nesse padrão e vai substituindo, porque as integrações parciais ou as derivadas parciais que estão ali nessas partes se tornam integrais ou derivadas mais simples, ok? Então, um forte abraço a todos e até a próxima.